Olá pessoal, beleza? Meu nome é Genilson Neto. Nós vamos entrar na segunda parte do estudo, o Cálice da Salvação. Para quem acompanhou o primeiro estudo, nós falamos sobre a substância que estava no cálice em que Jesus bebeu. É claro que nós apresentou 9 substâncias, que finaliza na morte. Porém, é claro, existem várias substâncias que teve dentro do cálice em que Jesus bebeu. Tem falsas testemunhas, tem diversas substâncias, porém nós destacamos somente 9, que foram a primeira traição, a segunda impedimento, a terceira julgamento oculto, a quarta escarnecimento, a quinta negação, a sexta preterição, que é o efeito de preferir, no qual preferiram Barrabás e rejeitaram Jesus. A sétima, julgamento público. A oitava, humilhação. E a nona substância que houve no cálice de Jesus, que foi a morte, onde ele entregou seu espírito. Você que não assistiu a primeira parte, eu recomendo a você que assista e para que venha nessa segunda parte já entendendo o propósito do estudo. Então, irmãos, nós vamos agora entrar na segunda parte para entendermos a relação do cálice da salvação. E eu vou usar agora o texto de Marcos capítulo 10, só que esse texto também tem em Mateus capítulo 20. Porém, vamos usar Marcos capítulo 10 para nós entendermos uma coisa. Jesus ele tomou o cálice da salvação. Porém, Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Então precisamos saber se a igreja também irá tomar o cálice da salvação. E eu preciso entrar em Marcos capítulo 10 para nós começarmos a entender isso. No Marcos capítulo 10, versículo 35, diz o seguinte, até o versículo 39. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E lhe perguntou, o que queres que faça? Respondeu-lhe Jesus, permite que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedes. Podei-vos beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, beberei o cálice que eu bebo e receberei o batismo com que eu sou batizado. Observa que Jesus faz a pergunta para eles. Aqui é João e Tiago, a representatividade das duas colunas da igreja, ou seja, a própria igreja aqui se representada em Tiago e João. E após ele fazer essa pergunta, fazer esse pedido, na verdade, Jesus faz uma pergunta para ele, pode beber o cálice que eu vou beber ou ser batizado como serei batizado? E ele responde, podemos. E Jesus diz, confirmando o que eles falam que eles podem, então Jesus diz, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Aqui é simplesmente para nós entender que a igreja vai beber o cálice que Jesus bebeu e será batizado com o mesmo batismo que Jesus foi. Isso tem a ver com o batismo no fogo, aonde Jesus derribou o templo, seu corpo, e o fogo fez a redenção ou purificou para que se levante no terceiro dia um corpo glorificado, sem mácula e sem mancha. Mas nós vamos falar só do cálice e não entraremos na questão do batismo aqui, para não haver outra ponte de estudo, porque a questão do batismo é muito profundo
e traz muito entendimento para os nossos dias por meio das Escrituras. Mas iremos falar somente do cálice. Então, aqui em Marcos capítulo 10, nós já entendemos que a igreja beberá o cálice que Jesus bebeu e também será batizado com o mesmo batismo que Jesus foi batizado. Quem afirme as Escrituras pela boca de Jesus. Agora nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Para nós entendermos. No versículo 16 até o versículo 23, que diz assim: Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Olha para onde Jesus está dizendo que vai enviar a igreja, para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Isso é a forma que a igreja deve se comportar diante dos lobos. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão na sua sinagoga. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai que é que fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e o filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, foge para outra, ou fuge para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o fim. Analisa o que Jesus está dizendo que vai acontecer com a igreja. Observe o que Jesus está dizendo que a igreja vai passar. Agora vamos pegar Mateus 24 para entender por completo o que Jesus fala em Mateus capítulo 10. Porque em Mateus capítulo 24 entra a questão da grande tribulação, aonde as pessoas dizem que a igreja não passará pela mesma. Porém, nós usamos o Mateus capítulo 10, aonde não se fala da grande tribulação, mas se fala da perseguição contra a igreja, né? Da questão da igreja passar por aflição e momentos difíceis. Mateus capítulo 24, no seu versículo 9 em diante. Então sereis atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. É interessante observar que o problema que a igreja vai enfrentar, a perseguição que a igreja vai enfrentar é simplesmente por causa do nome de Jesus. É por isso que lá em Joel capítulo 2 diz: aquele que invocar o meu nome será salvo, mas outros, claro, passarão pela morte por causa da invocação do nome do Senhor. Serão mortos por causa da invocação do nome do Senhor e será salvo pela mesma. Ou seja, aquilo que eles são condenados é aquilo que eles vão receber ou vão permanecer fazendo. Eles vão ser mortos por invocar o nome do Senhor. E após receber a vida, eles passarão a invocar, permanecer, porque a morte não pode impedir. É que nem você analisar, Jesus foi morto com a acusação de que ele é rei dos judeus. E ele ressuscitou. E virá escrito na tua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é muito interessante. Mas vamos ler aqui. O versículo 10 agora. Nesse tempo, muito antes de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos.
Irão se levantar falsos profetas para querer enganar e tampar a boca dos verdadeiros, porque aonde tem falso, tem verdadeiro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Esse evangelho aqui não é questão da pregação, pregar, porque a pregação verdadeira que vai acontecer é quando a igreja passar por perseguição, é quando a igreja passar por aflição, é quando a igreja for morta por causa do nome do Senhor. E essa matança vindo por um líder mundial, porque a igreja não vai invocar o nome do líder, a igreja vai invocar o nome do Senhor, e é por causa disso que a igreja vai passar por grande tribulação. Mas contudo, nesse momento em que a igreja estiver passando por dificuldade, por momento difícil, é nesse momento que o evangelho vai ser pregado. É na morte das duas testemunhas, a matança, que duas testemunhas não quer dizer duas pessoas, mas está querendo dizer dois povos que se unirão e se tornarão o corpo de Cristo. Essas, passando pela morte, mostrará o evangelho, porque evangelho é sofrimento. O evangelho de Cristo é uma biografia do seu sofrimento. E é por isso que aqui diz, esse evangelho será pregado a todo mundo. Por quê? Porque todo mundo ficará sabendo do evento que aconteceu com a igreja, a matança, a perseguição. Então, o que eu quero finalizar aqui é dizer, a igreja sim, beberá o cálice da salvação e invocará o nome do Senhor. É por isso que encerramos aqui essa segunda parte dizendo, pegando o Salmo 116, versículo 12 e versículo 13, sim, a igreja passará pela grande tribulação e a igreja tomará o cálice da salvação invocando o nome do Senhor. Que Deus abençoe, que a paz de Cristo esteja contigo, em nome de Jesus.